No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o ilustrador e artista plástico Nelson Cruz. Nelson Cruz nasceu em Belo Horizonte. É artista plástico autodidata, estudou com a artista Estergilda Menicucci. É autor da série de histórias sem texto Sonhar para Acordar, com os livros Mateus, Noel e Leonardo. Nelson Cruz já ilustrou mais de 15 livros de literatura. Tudo bem com você, Nelson Cruz? Tudo bem, Elton. Então tá ótimo. Nelson, gostaria que você contasse para nós um pouco dessa sua história dentro das artes plásticas, depois como é que você acabou chegando para a ilustração do livro e hoje com a criação própria, né, de livros de história sem texto. Olha, eu sempre trabalhei como artista plástico. Eu sempre fui pintor, né? E depois nos anos 70, eu tive um contato com um grupo de cartunistas e contato com histórias em quadrinhos e caricaturas. Eu comecei a ilustrar jornais alternativos e comecei a desenvolver essa linha de desenho, sabe? E comecei a partir daí a gostar, né, desse trabalho e fui me informando, fui me envolvendo, né, porque literatura é muito envolvente. Sim. E comecei a fazer essa parceria, né, ilustrando textos. Não é? E normalmente quais são os materiais sobre os quais você trabalha? Olha, o meu princípio de trabalho como ilustrador foi basicamente político, porque né, a gente estava vivendo um fim de governo militar e a identificação, né, com as liberdades democráticas e anistia, né, isso estava constantemente como tema. Né? Era o tema do dia, então era o tema para mim, né, para o meu desenho. E foi até que eu comecei a trabalhar com livros infantis e eu tive até aí uma certa dificuldade de adaptação, né, porque eu trabalhava, né, como eu trabalhei à noite no jornal, né, Diário da Tarde, eu trabalhei durante 5 anos quase, e foi para mim assim uma administração quase que difícil, porque durante o dia eu ilustrava para crianças e à noite eu ilustrava para adultos, né, e ilustrando, né, política, economia, né, arte, né, mas houve, eu acredito, uma adaptação muito boa, porque é a visão né, era a minha visão adulta, passando algumas mensagens, né, para as crianças. Ótimo. E como é que é o comportamento do mercado editorial com relação ao ilustrador? Quer dizer, como é que o livro acaba chegando até você, a demanda pela ilustração chega até você? Olha, eu chamo isso de uma corrida de espermatozoides. Poucos sobrevivem, sabe? O que acontece é que, de acordo com a linha do seu desenho, o que o ilustrador oferece como trabalho de arte, como linguagem, é isso que a editora exige para que você tenha uma aceitação pelo público, né? E que a ilustração tenha um gancho literário. E a partir daí, né, e a partir também do seu contato, né, com os editores, né, não só mineiros, mas também paulistas, né, cariocas e outras editoras que, né, mais longínquas, né, porque o país é tão grande, então tem editoras em Porto Alegre, né, que eu saiba, no norte, né, tem muito poucas, né, não se destacam. Mas esse contato,
ele é necessário para o ilustrador, senão não sobrevive. Você faz de alguma maneira uma opção temática? Ou você tem, quer dizer, naturalmente você deve ter um gosto pessoal mais acurado para determinado tema e não para outro. Acontece isso com você ou você está aberto, permeável a todos os temas? Olha, os temas, eu me adaptei a eles com uma visão social. Uma visão social, realidade e sonho. Então, o que acontece comigo é isso, né? Assim, eu vivo uma realidade, mas eu quero passar o sonho, porque eu sou um artista, eu sou um criador, eu sou um sonhador, né? Então, a minha necessidade é de envolver esses três temas e eu acredito que tenho conseguido passar alguma coisa disto. Com essa experiência que eu tive, né, no jornal, né, e com a minha experiência diária com os livros infantis, eu tento fazer essa fusão, né, para poder criar uma linguagem, né, própria. Nelson, o leitor, você constrói uma ideia do imaginário do leitor que você pretende atingir? De alguma maneira você tem um leitor ideal da ilustração, assim como o autor algumas vezes tem um leitor virtual? O ilustrador trabalha com esse leitor? Olha, eu particularmente não. Eu acho que eu sou muito egoísta nesse aspecto. Eu conto as minhas experiências, né, as minhas histórias e dou a minha visão disto. Quer dizer, eu me manifesto abertamente. E eu não procuro ver qual que é o meu leitor, isso, se ele pensa assim, se ele pensa assado. Porque eu acho que aí seria pensar mercadologicamente. Então, eu procuro evitar isto. Então, se eu tenho desejos, né, logicamente, eu quero que isso venha à tona. Então, quando eu começo a fazer um desenho ou a criar uma história, eu penso unicamente em mim. Eu sou muito, nesse aspecto, eu acho que é por aí que passa até a democracia do ser humano, sabe? A participação dele na sociedade passa também por aí, livre para poder expressar as suas ideias. E o autor do livro, você de alguma forma se preocupa em saber de que maneira ele teria imaginado a ilustração ou como a ilustração será aceita pelo autor? Isso te preocupa de algum modo? Olha, não me preocupa porque eu não procuro pensar nisso. Esse é o dilema do autor, do ilustrador e do editor, que fica no meio administrando essas duas ansiedades, né? Ao mesmo tempo em que ele também lida com a ansiedade dele, porque ele quer ver um bom produto, né? Ele quer ver um livro bonito. Como eu sempre procurei um trabalho de coautoria, de nunca seguir exatamente o que diz o texto, eu não penso no autor, não. Que me perdoem aqui os autores que eu ilustrei. Porque se eu tenho algo para dizer, eu devo pensar nisso. Nelson, para dar um depoimento sobre o seu trabalho, nós convidamos o escritor e editor Lino de Albergaria. É para mim uma grande satisfação fazer esse breve depoimento sobre o Nelson Cruz e sobre o seu trabalho de ilustrador. Eu reputo o Nelson como um dos grandes ilustradores que a gente tem a nível nacional. É uma pessoa que, desde que eu conheci o trabalho dele, eu notei o potencial, e um potencial assim que sempre tem crescido, inclusive superou a expectativa que eu tinha de Nelson. É um dos trabalhos assim mais peculiares, né? O estilo do Nelson Cruz você reconhece de longe, e há essa particularidade dele, né, de ser casado, né, com uma ilustradora, com a Marilda, e cada um
já ter o seu caminho próprio, né? Você pode reconhecer o trabalho de Marilda e de Nelson. E eu espero que o Nelson Cruz breve se torne também um ilustrador internacional, né? Acho que já está chegando o momento de transpor a fronteira brasileira pelo trabalho que ele tem apresentado e que tem crescido assim continuamente. Pois bem, Nelson, pegando uma carona aí no depoimento do Lino, eu gostaria de saber de você o seguinte: qual é o grau de participação do editor no trabalho do ilustrador? Olha, primeiro eu quero agradecer as palavras elogiosas do Lino, né, meu amigo e um grande escritor. Bom, a minha experiência com os editores é de um profundo respeito. Eles têm tido comigo uma isenção e uma confiança que muito me ajuda no momento de criar. Eles realmente recebem o trabalho do ilustrador, no caso, né, o meu, como um trabalho de coautoria. Sabe? Tem sido por aí. E no início da carreira, Nelson? No início da carreira, tudo é um pouco mais tenso, né? O editor espera um pouco mais, né, do ilustrador. O ilustrador quer dar muito, né, de si, né, como no meu caso. E tudo isso é um processo que caminha, né? O trabalho de arte, né, que é feito na ilustração, que é o trabalho que eu sempre quis fazer, dando uma linguagem de pintura. Tudo isso demandou um tempo e que eu agradeço muito a paciência dos editores e dos autores também. Nelson, como que é o trabalho, esse jogo, essa combinação do texto com a ilustração, para obter um resultado final, vamos dizer assim, ótimo? Eu gostaria que você apresentasse o seu ponto de vista a partir desse seu trabalho para o teu livro O Menino Léo e o Poeta Noel, de Neuza Sorrente. Esse trabalho, ele tem um significado muito grande para mim, porque para esse trabalho eu tive que fazer uma pesquisa que eu acho que... Você poderia mostrar para a câmera, por favor? Que é o que funciona muito para o ilustrador, que é exatamente o trabalho de pesquisa. Nessa ilustração, a gente vê né, que tem eu trabalhei várias linguagens numa única imagem, né, que é o rosto do Noel Rosa. Então, várias técnicas, né, transparências, massa, desenho, né, colagem. Então, para conseguir um efeito visual, um efeito gráfico, né, que dá, no final, produto-livro, um entendimento de arte, sabe? O livro ser um objeto arte. E a história? Como é que é a construção da história da ilustração ao lado da história textual? É isso que eu procuro fazer constantemente, manter uma isenção do texto, acompanhando o texto. Né, e fazendo com que eu consiga passar para o leitor, né, uma linguagem de arte, de amor, de tudo o que eu posso ter para passar para as pessoas. Que eu acredito na mensagem, sabe? Eu acredito que as pessoas têm uma ideia para passar. Eu acredito que as pessoas acreditam em algo e querem colocar isso para que as pessoas pensem, né, e peguem uma ilustração, como uma ilustração que tem aqui nesse livro que eu gosto muito, que é a cena do bar. Né? Então, eu quero que as pessoas vejam e tenham um prazer, um deleite, sabe? Que foi Tanto quanto ela se delicia com o texto, que se delicia com a ilustração. Com a imagem, com a ilustração. Nelson, isso quer dizer também, então, o seguinte, que tem que haver uma educação do leitor
para a imagem, para a ilustração. Você acha que a escola tem trabalhado isso devidamente? Os nossos professores, no período de formação, de alfabetização, recebem a devida orientação quanto a isso? Eu acredito que o que está acontecendo é uma corrida contra o tempo. Preparados para tanta informação ao mesmo tempo, eu acredito que muita gente não está. Uhum. Mas que há muito interesse, o brasileiro é muito aberto para a arte, né? Se fala que é um povo criativo, né? Uhum. Então, no caso, os professores, né, de quem se exige muito, né, eles estão correndo atrás de um tempo perdido, porque nós ficamos, né, por muito tempo fechados no Brasil, né, Brasil apenas, né, e o mundo se desenvolvendo lá fora. Agora que os livros estrangeiros entram no país, né, assim, com uma informação visual completamente diferente da nossa, né, avançada, e mesmo que programadores gráficos aqui no Brasil pesquisem muito e estão também com uma linguagem bastante desenvolvida, mas ela ainda não é para a grande massa, né? Quer dizer, os professores ainda não receberam isto como uma linguagem, sabe, de arte. Eu insisto nisso, que a programação gráfica é um trabalho de arte, né, que os professores tentam, né, estão procurando se informar para poder passar aos alunos. O Lino Albergaria, que diz que, com relação a gosto do leitor para a imagem, ele diz, olha, o leitor, inclusive o infanto juvenil, não gosta muito do figurativo, ele gosta da inovação, ele gosta da criação. Qual a sua visão disso, da ilustração entre o abstrato e o figurativo? Bom, eu acredito na liberdade, sabe? Eu creio que há público e há várias tendências e que elas têm que se manifestar. Por isso é que quando eu trabalho um texto, eu não quero manter contato com ninguém, eu mantenho contato apenas comigo e com as informações que eu tenho e que eu procuro passar através do texto. No princípio de um trabalho, eu não sei o que vai sair. Né? Mas o que eu acredito que no final do trabalho, existe um público para aquilo. Então, as pessoas estão aí, elas estão ávidas de informação. Se eu não atingir determinado público, outro ilustrador vai atingir. Não é? Há para todos os gostos. Há para todo mundo. É só você entrar numa livraria, como se publica livro hoje, né? Nelson, você estreou recentemente também como autor de História Sem Texto, na coleção Sonhar, da série Sonhar para Acordar. Gostaria que você comentasse para nós cada um desses trabalhos, né? Processo de construção, a seleção dos temas. Olha, esses livros, eles nasceram de uma necessidade que eu tinha de também contar histórias, porque eu acredito assim que todas as pessoas têm histórias para contar. E eu também, tinha né, esse desejo. E só que houve uma demora que foi assim, até a minha adaptação a essa aventura, né, de criar uma história, de fazer um livro com uma ideia minha, porque até então eu achava que apenas os escritores tinham o direito de contar histórias. E pensando nisso, eu levei 3 anos para desenvolver esse projeto. Né, e acabar com o monopólio. E acabar com isso. O que aconteceu foi que eu comecei a pensar nas minhas histórias, assim, coisas pequenas que eu criava, desde criança, que às vezes eu imaginava uma situação, determinada situação, em que a vida fosse perfeita. E ali eu imaginava situações e personagens, só que depois eu voltava à vida real. A realidade. Essa série nasceu disto. Então, por isso que eu chamei Sonhar para Acordar.
eu transformei os meus sonhos em histórias. E como foram para mim assim uma combinação de tudo que eu vivi, de tudo que eu li, essas histórias envolvem tanto os meus sonhos quanto o meu desejo de arte, de trabalhar e de passar essas ideias com arte. Bom, esse é Leonardo. Esse é o livro Leonardo, que ele já começa na capa, a história começa na capa. Quando uns pássaros vão dormir num parque que existe no centro de uma cidade. O que acontece é que nesse parque tem uma estátua do Leonardo da Vinci. E quando os pássaros e os animais que vão dormir nesse parque se aproximam e pousam na estátua, ela toma vida e começa a relatar suas memórias. A partir daí, eu passo um pouco de arte, né, da vida do Leonardo da Vinci, as suas pesquisas, né, o trabalho que ele fez em astronomia, os estudos, né, de anatomia, modo contínuo, né, e tem essa ilustração que eu gosto muito desse livro, que é quando ele faz o teste das asas, né, e faço uma jogada de humor em cima da situação e vai até, caminha, né, passa pelo momento em que ele estava pintando a Mona Lisa. E eu acredito que é um livro que tem muitas informações para o público, para os alunos, né, assim, para as pessoas que gostam de Leonardo da Vinci. Sem dúvida. E quanto a Mateus? Olha, o Mateus, eu acho que sou eu criança. Que é exatamente essa história de criar história. Que é um menino que brinca numa rua e ele vai parar aqui, né? Você vê uma prancha que eu gosto muito também, que é ele brincando numa escada, e ele vai parar num ferro velho. Essa ilustração eu gosto muito, né? É inesquecível para mim, porque tanto pelo tempo que ela me levou, né? Porque me deu exatamente muito trabalho para fazer. Mas voltando aqui à sequência, ele se assusta, ele encontra algo nesse ferro velho. Uhum. Ele encontra um disco voador. Um ferro velho. Então, aí tem os opostos, né? Há uma tecnologia desconhecida para nós com aquilo que nós jogamos fora. A partir daí, a história se desenvolve, né, entre ele... Até uma surpresa final. Até um fechamento, que eu não vou contar para ninguém. Finalmente, Noel. E o Noel, que sou eu. Eu acredito que sou eu daqui a algum tempo. Eu gosto muito de brincar, né? Eu acho que brincar é também um ato de criar histórias. Porque em qualquer momento, a todo instante, né, a gente cria histórias. Uhum, sem dúvida. E apenas a gente não registra, né? E eu quis, nesse livro aqui, especificamente o Noel, registrar um momento de uma história criada por um personagem, né? Uma ilustração também que eu gosto muito, que é a do êxodo, né, dos animais em direção à arca, né? Animais imaginários, né? Que eu procurei tratar com uma técnica, né, aprimorada, né? E esse livro também segue uma linha de pensamento que vai terminar numa surpresa, que eu também não vou contar para ninguém. Okay. Agora, Nelson, a computação gráfica, de que modo você avalia a presença dela na produção impressa? Olha, o que eu tenho visto
tem sido assim de uma dubiedade, porque a gente vê que desenhos primorosos vão se perdendo por causa do uso da informática. E, ao mesmo tempo em que outros ilustradores se adaptam melhor a esta linguagem. Uhum. Eu acho que é um meio que pode ser usado, e eu acredito que eu vou ter também a minha experiência daqui a pouco, mas sem perder o trabalho artesanal, o trabalho de pegar a tinta, colocar na vasilhinha, né, misturar a água com o pincel e passar aquela emoção que o artista passa, que a gente não consegue perceber no trabalho gerado no computador. Num sentido contrário, você já pensou em introduzir o trabalho artesanal na computação eletrônica, por exemplo, multimídia ou internet? Ainda não, mas eu acho que mais cedo ou mais tarde eu também vou fazer essa tentativa, mas procurando preservar o toque, artesanal. Aquele toque que só passa pelas mãos do criador. Tá bom. Nelson Cruz, a última pergunta quem vai fazer para você é o editor e escritor Lino Bergaria. Vamos lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Nelson, que certamente ele deve ouvir muito e que não deixa de ser um tanto indiscreta. Relaciona-se, né, a vida dele profissional e também pessoal. Afinal de contas, é um caso, né, tão raro de um ilustrador casado com uma outra ilustradora. E eu queria saber como que é isso no trabalho do Nelson, né? Se é só uma relação assim de ajuda, de discussão, de crítica, de trabalho, ou se no fundo existe alguma rivalidade entre os ilustradores Marilda Castanha e Nelson Cruz. Que pergunta! Uma boa pergunta, viu, Lino? Olha, a minha convivência artística com a Marilda, ela é fantástica, porque nós discutimos todas as coisas, nós procuramos evoluir dentro até do ato de discutir, que às vezes se mistura com o ato de discutir de marido e mulher. Então, é uma administração, eu vou dizer que é delicada, claro, porque nós somos artistas, nós temos ansiedades para administrar, né? Mas nós administramos isso com muito amor, então nós conseguimos evoluir na discussão. Eu acredito que o nosso trabalho também tem evoluído junto. Tá bom. Nelson Cruz, Vereda Literária, agradece a sua entrevista e deseja mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para encerrar, ilustrações de Nelson Cruz e texto de Noel Rosa, Feitio de Oração. Quem acha vive se perdendo, por isso agora eu vou me defendendo da dor cruel dessa saudade que por infelicidade meu próprio peito invade. Batuque é um privilégio, ninguém aprende samba no colégio. Sambar é chorar de alegria, é sorrir de nostalgia dentro da melodia. Por isso agora, lá na penha vou mandar minha morena para cantar com satisfação. E com harmonia esta triste melodia, que é meu samba em feitio de oração. O samba, na realidade, não vem do morro nem lá da cidade. E quem suportar uma paixão, sentirá que o samba então nasce no coração. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura, muito obrigado.